Ok, vamos lá. Febre. Bom, então vamos lá. Queixa principal, febre. Vamos imaginar como é que a gente vai fazer. é, vamos falar sobre dicas e ideias que a gente pode ter quando a gente vai entrevistar alguém cuja queixa seja febre. Então, para começar, febre é um sinal, não é um sintoma. Ok? Então, embora a experiência e febre seja uma experiência praticamente universal, todo mundo é, já sentiu febre. Quer dizer, virtualmente todo mundo já experimentou o que é febre. Então todo mundo sente, sabe quando está com febre. Eu digo que febre é um sinal porque ela depende do observador, depende de um instrumento de mensuração. Febre não tem uma definição subjetiva. Febre tem uma definição objetiva. Clinicamente, então, eu vou dizer que quando a minha temperatura corporal for maior do que 37,8 na região axilar, ok? Usando um termômetro, eu tenho febre. Isso chama de definição clínica, ok? Então, um aumento de temperatura corporal acima de 37,8 na região axilar, mensurada na região axilar, a gente chama de febre. Ah, por isso que na entrevista, sendo febre um sinal e não um sintoma, é interessante que a gente pergunte se o paciente mediu a febre. Termômetro é um instrumento clínico muito comum nas casas. Principalmente quem tem filho tem termômetro em casa. Então a maioria das pessoas acaba medindo. Mas se o paciente não mediu, eu devo confiar que o paciente teve febre? Então, deve. A gente, na prática, no final das contas, quando o paciente diz que teve febre, é muito provável que ele tenha tido febre. E como é uma experiência muito comum, a gente sente ela desde pequenininho, e a gente está falando aqui de adultos, obviamente, né? A gente consegue sentir os sintomas associados à febre, ok? E aí, na maior parte das vezes, é muito provável que um paciente que se queixou de febre tenha tido febre, porque ele sabe reconhecer os sintomas que acompanham esse sinal clínico de febre, certo? Só que, sendo uma queixa e ela não foi mensurada, é sempre importante, na história clínica, deixar registrado que foi uma febre não mensurada. Ok? E deixar isso claro, que a febre não foi mensurada. Porque se foi, eu preciso também identificar qual foi o valor, o tamanho dessa febre. Beleza. É, eu falei aqui que a definição clínica de febre, então, é uma temperatura na região axilar maior do que 37,8. Essa é uma definição clínica, ou definição à beira de leito, é como eu defino o que o paciente está sentindo. A definição fisiopatológica, ela vai um pouquinho além da, da temperatura, simplesmente do valor de temperatura. E aqui a gente tem coisas importantes a comentar. Febre é diferente de um outro sinal chamado
hipotermia. Ok? Febre não é hipertermia. E os dois são um aumento da temperatura corporal, que pode ser medida ali na região axilar, acima de 37,8. Ok? Os dois podem ser definidos assim clinicamente. Então, definição clínica não separa o que é febre do que é hipertermia. Por quê? E aí a gente vai ter que falar sobre a definição a fisiológica ou fisiopatológica de febre. Então, se eu for falar fisiopatologicamente, febre é o aumento da temperatura corporal, o aumento da temperatura corporal acima da variação diária normal, mediada pelo hipotálamo. E aqui é a diferença principal. Show. Significa o seguinte. A definição fisiopatológica então diz assim: febre é um aumento da temperatura corporal acima da variação diária normal. Então, o que isso quer dizer? O corpo varia mais ou menos 0,5 graus centígrados. Então aí ficou feio, né? Mais ou menos 0,5 grau de 37 graus, ok? Que é uma temperatura média. Então, nosso corpo tem uma temperatura corporal média por volta de 37, e aí varia durante o dia para mais ou para menos. A variação é de mais meio grau ou menos meio grau, então no final das contas a temperatura sempre vai variar ali entre 36,5 e 37,5. Então, quando essa variação está além desse 0,5, por exemplo, 1 grau, ele vai para 38, eu tenho febre. Então, beleza, acima da variação diária normal. O nosso corpo ele tem uma variação diária normal porque o corpo está o tempo inteiro mantendo uma temperatura estável, combinando informações de temperatura externa. A gente está em ambiente e a temperatura do ambiente influencia na nossa temperatura corporal. E no ambiente interno, orgânico, interno, nosso corpo produz calor. Ao tentar produzir energia, produz calor. Ao contrair a musculatura, produz calor. E esse calor tem que ser dissipado, porque essa temperatura tem que estar em equilíbrio, tem que estar em homeostase. Quando a gente está mais ativo, o nosso corpo está mais quente. Quando a gente está mais inativo, o nosso corpo está mais frio. Então, essa variação, eu posso dizer que, por exemplo, o nosso corpo está mais frio por volta de 3 da manhã e o nosso corpo está mais quente por volta de 3 da tarde. Mais ou menos, né? Lógico. E aí tem essa variação normal. Quando a temperatura está acima dessa variação normal, beleza, a gente chama de febre. Só que tem mais um detalhe. Além de ser acima da variação diária normal, ela é mediada pelo hipotálamo. Aqui tem uma coisa legal. É assim. De cura aqui. Então, tem o. Eu, hein? Fazer o hipotálamo assim, ó. Aqui tá o cérebro. E aqui tá.
hipófise, e aqui está o hipotálamo, tálamo, hipotálamo. Mais ou menos nessa região aqui, né? Então, quando fala que a temperatura corporal é mediada pelo hipotálamo, significa que ela é controlada pelo próprio organismo. Então, beleza. Mas o que tem a ver o hipotálamo com o controle de temperatura? Bom, entre as diversas funções do hipotálamo, eu tenho pelo menos 2 núcleos, anterior e posterior, que estão relacionados ao controle da temperatura corporal. Então, quem mantém essa variação diária normal é o hipotálamo. O hipotálamo aqui, então, funciona como um termostato. Termostato. O mesmo termostato que tem no chuveiro elétrico ou no ferro de passar. Ele aquece até um ponto máximo, chega nessa temperatura máxima, ele desliga, ele começa a esfriar, chega na temperatura mínima, ele liga de novo, começa a aquecer, chega na temperatura máxima, ele desliga de novo. Então, o termostato serve para isso. Então, o hipotálamo é um termostato orgânico que controla a temperatura corporal. Então, é o termostato que, se a gente está no ambiente quente, ok? O termostato faz com que a gente fique menos ativo, porque quanto mais ativo eu vou perder mais calor. Então eu vou ficar mais mole, menos ativo. Eu vou começar a suar para perder calor, não é? E eu vou fazer vasoconstrição periférica, vasodilatação periférica. Está muito quente, eu não quero que meu corpo aqueça. E aí eu tenho que perder calor para fora. E se eu tiver um ambiente frio, tá muito frio, eu não posso perder calor. Então eu faço vasoconstrição, eu escondo meu sangue lá dentro do corpo. Eu faço piloereção, que, que é o arrepio, e eu começo a tremer, né? Eu aumento a contração, o tremor muscular do calafrio, bater o queixo, é para produzir calor. E aí no frio eu também fico mais ativo para produzir calor. Então, beleza, então o hipotálamo, ele controla essas reações corporais normais para manter o controle da temperatura. Então, a febre é quando esse termostato é reprogramado. Ok? Então, ele é reprogramado. Então, imagina, ele é programado para ficar aqui por volta de 37, né? Mas imagina que ele foi reprogramado. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. E essa reprogramação colocou ele para 38 graus. Então, de repente, eu estou com 37, meu termostato foi programado para 38, meu corpo entende que eu preciso aquecer até chegar a 38. Então, tudo aquilo que eu faço para ganhar calor, eu vou fazer. E aí, nessa hora, eu vou ter calafrio. Se o ar-condicionado da sala estiver ligado, eu vou desligar o ar, porque eu não vou tolerar o frio do ar-condicionado. Eu preciso ganhar calor, certo? Eu vou fazer essa contração para poder aquecer a minha temperatura até chegar em 38 graus. Então, vocês vão lembrar que quando vocês têm febre, vocês têm frio. O frio é uma mensagem do hipotálamo lá pro córtex para dizer assim, ó, tá ruim, vai se aquecer, e aí você vai buscar um banho de água quente, você vai para debaixo do sol, e você entra debaixo do sol e você sente um prazer, porque você está aquecendo e tal. Então isso é uma resposta fisiológica. A hipertermia
é um aumento de temperatura corporal, ok? Que acontece apesar do hipotálamo. Apesar do hipotálamo significa que a temperatura corporal subiu, mesmo que o hipotálamo tenha feito todas as tentativas de baixar essa temperatura. Então, um exemplo comum de hipertermia é uma emergência que chama insolação. A insolação é quando você está lá na praia e aí você bebe demais, você perde o juízo, você perde a consciência lá de bêbado, fica lá na praia no meio do sol e o excesso de temperatura corporal, da temperatura ambiente, né, faz com que você comece a aquecer o corpo. Mas o que aconteceu? Você não bebeu água, você começou a desidratar. O hipotálamo começa a fazer um plano para você perder calor, então você começa a suar para perder calor. Só que como tá muito quente e você tá zoado por causa da mente e tá desidratado, você já não consegue mais perder tanto calor quanto deveria. E aí sua temperatura tava lá 37, vai para 37,5 e você tá muito mal. E o hipotálamo tentando fazer você perder calor e você não consegue perder calor porque os mecanismos de perda de calor não estão funcionando. Porque você tá bêbado, então tá sedado a mente para procurar um jeito de se esfriar. Você tá desidratado, então você não consegue suar e você não consegue perder calor. Então a hipertermia, ela não é, vamos dizer assim, fisiológica. A febre é fisiológica. A febre é uma resposta habitual, normal do corpo. O aumento de temperatura corporal por hipertermia é uma falha dos mecanismos de controle de temperatura. Então a hipertermia tende a ser muito mais grave do que febre, tá? 38 graus de hipertermia é uma tragédia. 38 graus de febre, você está trabalhando, descarregando o caminhão de telha. Não é um problema. Agora, 38 graus de hipertermia, você nem consciente direito você vai estar. Ok? Beleza. Então, essa é a primeira diferença. Bom, semiologicamente, você vai diferenciar uma coisa da outra baseado no contexto do aumento de temperatura corporal. Um paciente com hipertermia, ele não vai para emergência porque ele está com febre, entre aspas, né? Ele vai por outros motivos. Provavelmente por rebaixamento do nível de consciência, muito provavelmente. E aí lá, na hora que você está avaliando ele, ele está super quente. Okay? Foi encontrado na praia, o cara tá lá desmaiado, tentaram acordar o cara não acordava. Levaram lá no hospitalzinho do peixe, aí mediram a temperatura, o cara tá com 38 graus, tá lá vermelhão, queimado, rebaixado, você não sabe se ele tá bêbado. Esse cara pode estar com insolação, esse rebaixamento de consciência pode ser de insolação. Beleza, mas não tá falando aqui de hipertermia, vamos falar de febre. E aí, então, lógico, se o cara vai com queixa, então provavelmente é febre, não é hipertermia, mas essa definição, essa diferença é importante. Vocês podem encontrar um outro termo por aí que chama hiperpirexia. Ok? Hiperpirexia. A hiperpirexia é uma febre alta demais, geralmente acima de 41,5, se eu não me engano. Ok? Tá? Mas hiperpirexia é febre. Geralmente associada a infecções, geralmente associada a infecções de sistema nervoso central. Ok. Ela é incomum. Tá? Aliás, é uma coisa interessante, né? O pessoal fica com muito medo de febre, mas febre, febre é um
é um mecanismo fisiológico, ou seja, ele tem uma função fisiológica. Óbvio, esse aumento de temperatura corporal pode trazer malefício para alguns pacientes isoladamente. Mas, a princípio, o aumento de temperatura corporal ele serve para o corpo para, por exemplo, no caso de infecção, combater a infecção. Por quê? Porque com o corpo mais quente, você cria um ambiente pior para o germe, a bactéria que está lá, algumas bactérias que estão lá não conseguem se replicar. Com o corpo mais quente, você consegue melhor resposta inflamatória, melhor mobilização de células e interleucinas. Você melhora, então, a atividade leucocitária pelo aumento de temperatura corporal. Então, tem uma série de pistas que o aumento de temperatura corporal é benéfico. E aí não é à toa que muitos médicos e muitos autores dizem que seria interessante você não tratar a febre, você deixar que a febre aconteça, porque a febre ali ajuda no processo inflamatório de base. Bom, a gente está falando aqui de infecção, de inflamação, e aí é interessante dizer por quê. Vou dar aqui a cor. Mas por que que tem um aumento, por que que tem uma reprogramação do hipotálamo? Então, fisiopatologicamente, a gente vai falar então de uma coisa que chama pirógenos. 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 Pirógenos são substâncias que têm o poder de fazer essa reprogramação que a gente está falando aqui. Geno iniciar, né? Pirofogo, que comece o fogo, que aumente o fogo. Então, pirógeno é a substância que faz com que esse hipotálamo seja reprogramado. Os pirógenos, a gente tem os pirógenos endógenos, que é o próprio corpo que produz, e os pirógenos exógenos. No caso dos endógenos, a gente tem, por exemplo, interleucina 1. A interleucina 1 é uma dessas citocinas muito diretamente envolvido na febre. E os exógenos, a gente tem as toxinas bacterianas. Algumas bactérias produzem toxinas e essas toxinas produzidas por essas bactérias são pirógenas, ou seja, elas sozinhas conseguem modificar, ter o poder de modificar a temperatura corporal, modificando a programação do hipotálamo. Certo? Certo. Então, quando a gente fala de pirógeno, endógeno, exógeno, a gente falou aqui de várias, de bactéria, de vírus, né? A gente sempre vai pensar que, de forma etiológica, quando alguém está com febre, a gente sempre vai pensar em uma doença infecciosa, né? A gente sempre pensa em infecção porque é a causa mais comum e porque a gente, baseado na nossa experiência própria, vocês aí, toda vez que tiveram febre, vamos dizer que 99% das vezes foi porque vocês tiveram uma infecção qualquer. A maior parte das vezes, infecções virais, né? Então, baseado na experiência própria e de uma questão epidemiológica muito basal, vamos dizer assim, você vai pensar em infecção. Então, realmente, infecção é uma super causa comum de febre. Mas inflamação seria a base, uma outra causa.
e que no caso da infecção é a base da febre, é a inflamação que produz a interleucina. No caso, a infecção é uma inflamação mediada por agentes, por patógenos. Mas doenças inflamatórias não infecciosas também produzem febre. Okay? Alguns cânceres podem produzir febre, como síndrome paraneoplásica. Alguns tumores hematológicos também produzem febre. Trombose produz febre também, porque trombose também produz uma resposta inflamatória no local do trombo. E aí você pode pensar. Então, assim, pode pensar como causa, né? Então, esses aqui seriam grandes grupos de doenças possíveis ou de mecanismos patológicos possíveis que vão produzir esses pirógenos e vão reprogramar o hipotálamo para poder produzir a febre. Certo? Certo. Deixa eu ver para onde a gente vai agora. Tá. Esse aqui, então, vamos lá. Como sinal. Como queixa. A gente fala sobre como sinal. Aí, assim, mas como é que eu vou construir essa história, né? Quais são os dados semiológicos que são importantes? Quais são as pistas semiológicas importantes para eu descrever a história da febre? Então tá, vamos botar aqui o Sócrates aqui do lado. Para a gente pensar sobre cada tópico do Sócrates para poder descrever essa queixa aí. Ok? Então tá. A primeira parte do SWOT é sítio. Aqui vale uma observação, óbvio. Febre aumenta a temperatura corporal total, né? Eu fico com febre o corpo inteiro, tá? Agora, uma dica. É muito comum que leigos, eu não sei se é o Brasil inteiro, isso é comum no Brasil inteiro, mas aqui na região norte é muito comum que febre seja um aumento de temperatura corporal qualquer, mesmo que seja regional. Então, por exemplo, não tem muito tempo, acho que tem umas 2 semanas atrás, a paciente se queixou que estava com febre na perna, ok? E realmente a perna estava quente, porque estava com erisipela, e aí ela teve uma febre na perna. Então, cuidado com quando eles vão dizer isso, porque quando eles dizem assim, eu tô com febre nas costas, febre na barriga, febre na perna, é porque eles têm a percepção subjetiva de que aquela região está quente. Então, fiquem atentos a essa possibilidade. Isso não é febre, obviamente. Isso aumenta a temperatura regional, não é febre. Febre é aumento de temperatura corporal total. Ok? Beleza. Então seria... Vamos botar aqui assim, ó. Febre regional não é febre. Massa. Aí, como que começou? Está sempre ligado ao tempo. Como que começou? Está sempre ligado ao tempo, porque são as informações relacionadas ao que aconteceu como história mesmo, como tempo. Como começou, como é que se desenvolveu essa história, como é que veio terminar aqui agora, diante do médico. Então, uma série de contextos sobre como começou a febre são importantes para eu determinar possíveis causas. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui no como começou. Vou abrir aqui uma patinha para cá, vou mudar de cor e aí vou colocar. Olha só, por exemplo, contato com doentes, ok?
pode ser um dado de contexto de quando começou a febre, né? Se ela teve contato com pessoas doentes, se ela teve uma viagem recente, ok? Logo que chegou ou começou no último dia de viagem antes de chegar. Isso é importante porque alguns patógenos, eles são mais comuns em algumas regiões e não em outras regiões. Então, por exemplo, aqui na nossa região era muito comum no passado malária, hoje não é mais. Então, é muito complicado você pensar em malária em um paciente que mora dentro da cidade. Mas se ele estava viajando, estava numa fazenda no Pará, e logo que chegou de viagem, 2 dias depois ele começou a ter febre, essa viagem recente, ela é importante para imaginar que essa febre pode ser de malária por uma questão epidemiológica, tá? Então, fiquem atentos a viagens recentes, ok? Outro dado de contexto tem a ver com hospitalização. Então, o paciente esteve internado recentemente ou não, tá? Hospitalização recente. E aí pode ser uma hospitalização por qualquer motivo, diretamente relacionado à febre ou não. Essa informação é importante. Ela também pode estar presente no histórico patológico pregresso, né? Ok? Beleza. Característica da febre. Ahn, como é um sinal e é só um valor, no final das contas, o que vale é que essa severidade é a temperatura. Então, a temperatura X ou Y é a severidade. Quanto mais alto, mais severo. Quanto mais baixo, menos severo. Embora isso não seja verdadeiro, tá? Um cara com 39, um cara com 38, com 39 não está necessariamente mais grave. Um cara com 39 pode ter uma doença autolimitada e um cara com 38 graus de temperatura pode estar séptico e morrendo, ok? Então, isoladamente, a temperatura corporal não é valor prognóstico. É isso que eu queria dizer. Okay? Mas eu coloquei como severidade para dar uma ideia de intensidade, né? Então, de quantidade. Então, aqui seria de temperatura. Agora, a característica, eu gosto de dizer assim, como é que eu caracterizo a febre? Tem a ver que como é que ela aconteceu. Eu acho que tem duas coisas muito importantes presentes que vale a pena descrever o fenômeno febre. Se o paciente teve calafrios antes da temperatura subir e se teve sudorese para a temperatura baixar. Nem toda febre produz calafrio e sudorese. Olha só, frio, eu tô com frio por causa da febre, isso não é calafrio, é frio. É... Calafrio é o frio com tremor mesmo, ó. Fica debaixo do cobertor, se tremendo inteiro. Às vezes tem uns calafrios muito intensos, muito, muito intensos. E quando a febre passa, se é acompanhado de sudorese ou não. Tá? Ah, o calafrio e sudorese tem a ver com o quão rápido foi a subida da reprogramação hipotalâmica e o quão rápido foi a programação normal, voltar ao normal. Para poder essa perda de calor ser, essa ganho e perda de calor ser rápido demais ou lento demais. Então são dados importantes aqui. A radiação aqui não vai funcionar, né? A temperatura não se irradia. E aqui vem as associações. E aí, de novo, febre é um sinal clínico não ligado a um sistema orgânico em específico. Então, febre sozinha a gente chama de sem sinais localizatórios. Febre mais um outro sintoma, esse outro sintoma pode ser sinal localizatório. Então, aqui é super importante a nossa revisão de
sistemas ou interrogatório sintomatológico, sei como é que vocês chamam aí, né? E aí você tem que rever, e aí febre é uma dessas coisas que a gente tem que checar o máximo de sintomas possíveis para a gente tentar entender se a origem da febre é uma doença sistêmica ou se é uma doença regionalizada, né? Esses sintomas que acompanham a febre, eles são chamados de localizatórios porque eles indicam onde pode estar o problema. Então, olha só que coisa. O paciente está com febre, mas ele está com tosse, expectoração, dor torácica. É possível que seja de via aérea inferior, pode ser pneumonia, pode ser traqueite, pode ser laringite, beleza? Agora, se o paciente tem febre, mas em vez desses sintomas ele tem disúria, olaciúria, dor abdominal, ele tem uma infecção do trato urinário. Então, esses sintomas localizaram a febre. Por isso que a gente chama de sintomas localizatórios. Tá? Então, a associação, os sintomas associados são super importantes para contar essa história. Okay? Essa história da febre. Tempo. Então, aqui, tempo. Bem, há quanto tempo dura e né, há quanto tempo o paciente está com febre e se há um padrão reconhecível. Esse padrão reconhecível vai ser um pouquinho mais complicado, porque muitas vezes o paciente não consegue medir, não tem uns horários, não conseguiu perceber se há um padrão, mas fiquem atentos à possibilidade de padrão de febril. Muitas vezes a febre tem um horário habitual, por exemplo. É muito comum, então, por exemplo, na descrição clássica de tuberculose pulmonar, que o paciente tenha febre no início da noite, com sudorese noturna. E o padrão reconhecível é o padrão de tempo, né? Então, algumas malárias, ou algumas não, as malárias, eles têm um padrão temporal de a cada 2 dias, a cada 3 dias, febre quartã, febre terçã. E aí você tem febre, fica uns dias sem febre, depois volta a febre de novo, e aí procure reconhecer se há um padrão ou não reconhecível. Tá? Exacerbação em alívio não tem, não tem. Eu acho que dizer que a febre passa com dipirona, como dipirona fator de alívio, não adiciona nada à investigação. Então eu nem costumo levar isso em consideração. Tá? E a temperatura corporal, lógico, é aqui na hora, mediu ou não mediu, né? Na hora da história. Mediu ou não mediu? Mensurada ou não mensurada? E aí, umas coisinhas com relação ao exame físico, tá? Sinal febre é um sinal, então é um dado de exame físico. A gente falou aqui que febre está relacionado à definição de 37,8 na região axilar, porque dependendo de onde você medir a temperatura pode ser diferente, tá? A medida de temperatura ela tem que ser central, de core, né? De núcleo. A região axilar está próximo da circulação central. O ideal talvez seria medir a temperatura ali dentro do estômago, talvez. Ou no meio do tórax. Tá? Mas esse calor interno, ele repercute externo e eu tenho que medir por fora. Além da região axilar, eu posso medir a temperatura oral e retal. A medida retal ela é boa para recém-nascidos. Okay? Tem um termômetro próprio para usar. Eu não vou usar qualquer termômetro, pelo amor de Deus. Tem um termômetro retal próprio, que impede que na hora que você for colocar lá no reto, o termômetro suba lá para o sigmoide. Então você vai usar um termômetro próprio no reto. E tem um termômetro. Você pode usar termômetros comuns na boca, né? Mas também tem os termômetros próprios orais. Aqui você tem uma temperatura que é mais quente do que a região axilar. Então, na oral,
é mais 0,5. E no retal, em relação ao axilar, é mais 1 grau. Ok? Então, 38 graus axilar é febre. 38 graus retal não é febre. Ok? É 1 grau mais quente que axilar e oral é meio grau mais quente que axilar. Ok? Em adultos, a gente raramente usa oral e retal. Muito raramente. Muito, muito raramente. É muito mais conveniente você acabar fazendo medida em região axilar. Beleza? Eu acho que é. Acho que é só. Valeu, gente. Um abraço.